Início, né? Nós tínhamos visto o material dos jogos amistosos e é uma equipe muito bem postada taticamente, né? Joga num 4-3-3 quando ataca, faz 4-5-1 com a linha de 3 por dentro e até 6-3-2, né? A dobra de lateral dos laterais com os extremos, marcando o adversário, e fica difícil para você jogar pelo lado do campo. Nós fizemos a entrada do Nixon, que era o meia, né, para entrar mais ali, para ganhar esse homem no meio campo, se juntando o Alan Pedro junto com os dois volantes, fazia um quadrado por dentro. Mas a gente, por outro lado, tinha Igor Goulart espetado pelo lado direito, a gente não tinha jogada daquele lado, né? Ele fechava bem o corredor. Segundo tempo, eu fiz a mudança com a entrada de Michael Rangel, né, se aproximando mais, fazendo mais o facão, entrando mais para jogar junto com o Jonathan, né? E a equipe cresceu e em seguida eu fiz também a entrada de Alisson, que é um meio atacante, né? E entrou bem por dentro do campo, mas eu acredito que a substituição que fez ele desequilibrar foi quando a gente liberou os alas, fazendo a entrada de um terceiro zagueiro, fazendo a linha de 3 e fazendo um 5-2-3, né? Fazendo um 5-2-3, aí a equipe começou a jogar com os alas no campo deles, e com o preenchimento do meio, com os dois do meio, o Michael Rangel e o Alisson entrando por dentro, a gente criou oportunidade de gols e graças a Deus saímos com um resultado positivo. O Campinense para ganhar é tudo difícil. Todos os jogos vai ser assim, e esse a gente sabia que era ser complicado, né? Espero que o adversário, que fez um grande jogo, um grande primeiro tempo, continue assim, que eu acredito que se ele continuar com essa postura, ele vai tirar ponto dos adversários. Pelo que o Campinense apresentou o futebol, primeiro tempo, segundo tempo, com a mudança melhor, essa vitória dá uma aliviada para jogadores, comissão técnica, muita pressão por parte da torcida, principalmente depois da derrota diante da equipe do Pombal? Eu gosto de trabalhar com pressão. Eu sempre gostei de trabalhar com pressão. Se eu não gostasse de trabalhar com pressão, eu tinha escolhido outra profissão. Não tinha feito só a 8ª série, tinha ido me estudar, ser advogado, um delegado de polícia, um juiz, um promotor, né? Um desembargador, um político. Isso é que é bom, é a pressão. E o Campinense, jogando na pressão, ele se agiganta, né? A gente sabíamos da pressão, porque ter feito uma estreia. Você sabe que é nada fácil. Eu vi essa semana uma entrevista do técnico do Liverpool, com 3 anos de trabalho, né? Ou 4, 5 anos, ele foi demitido. Muitas vezes aqui no Brasil estão demitindo o treinador com 2, 3 jogos. E assim, você não faz uma equipe jogar em 30 dias. 35, 40 dias, você não faz uma equipe jogar. Principalmente uma equipe que foi feita toda a informação. Se você há de convir, os adversários, os candidatos ao título, o nosso maior arquirrival, o 13, Botafogo, o Souza, da Paraíba, que é um dos mais fortes também, que é candidato ao título, tem uma equipe já conjuntada com seus mesmos treinadores. Eles não conseguiram fazer ainda essa equipe jogar, né? E o Campinense ia ter essa turbulência também. Ao longo da pré-temporada, não é carta de seguro, a gente teve um índice de lesão muito grande. Perdemos nosso principal atacante, não que seja principal, mas é o jogador que falta na nossa equipe, é aquele 9. Né? A gente perdeu o Lucas Reis. Tivemos a infelicidade de perder o Igor por lesão 2 ou 3 vezes na pré-temporada, o próprio Ramon na pré-temporada. Então, essa pré-temporada, alguns jogadores tiveram lesão. O Alan Pedro jogou hoje no sacrifício. Então, a gente tem um plantel, de acordo com a dificuldade que nós temos, com que a gente pode pagar. Por isso que a imprensa, talvez alguns da imprensa, e alguns clubes aí dizendo que a gente é candidato ao rebaixamento, talvez seja pela folha de pagamento, né? Que talvez seja a menor folha da competição. Mas a gente vai brigar, e eu tenho certeza disso, com unhas e dentes, para dar um passo em busca de uma classificação que é muito difícil. O time venceu hoje, mas lhe convenceu? O mais importante agora é os 3 pontos, né? Espetáculo hoje no futebol se dá em circo, né? Espetáculo, você quer dar um espetáculo, você vai para um circo, para alguma coisa assim. Porque hoje eu não vejo, com exceção do Manchester City, ninguém está dando espetáculo, principalmente em começo de temporada. O Campinense jogou o suficiente para fazer os 3 pontos. Eu acho que o goleiro nosso talvez não tenha tido nenhuma defesa. Então, o mais que a gente precisava hoje, amigo, foi boa a sua pergunta, a gente jogar pelos 3 pontos. Talvez a gente fizesse uma grande exibição hoje aqui e ficasse sem os pontos. A gente ficava sem os pontos, sem um cavalo de estimação e de estava na rua.
O Diabo, o técnico do São Paulo, Cristal, disse que perdeu para um time que é concorrente direto a ele contra o rebaixamento. O que é que você diz sobre isso? Eu até concordo, porque o campeonato é muito forte, o Campinense pode correr esse risco, na opinião dele. E eu acho que o que ele jogou hoje, se o time dele continuar assim, ele briga pelo acesso, pela vaga nos 4. Agora tem que continuar jogando desse jeito, né? Porque no primeiro tempo com o Botafogo, até os 20, 25, 30 minutos, fizeram um grande jogo. Depois, levaram 5. Então, se eles continuarem a jogar com essa mesma postura, eles vão ser um forte candidato a vaga de quadrangular. Por sinal, o time bem postado taticamente, alguns jogadores, bons jogadores, né? A gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar para ir em busca da classificação. Agora, isso é uma opinião dele. A gente não pode tirar a opinião do nosso treinador adversário, né? A gente não pode dar opinião. A opinião dele, eu vejo diferente. Eu vejo o Campinense com a camisa que tem, brigando, primeiro passo em busca de uma classificação e quem sabe depois brigando até pelo título. A ausência hoje foi do Luan Santos em segundo Campinense, o camisa 10 da busca, uma das contratações mais caras da temporada. Não gostou que você tinha colocado ele no banco de reservas. O que é que você tem a falar sobre esse assunto, até porque é uma ausência sentida principalmente pelo torcedor, até que comemorou um possível chapéu dele que sai do Botafogo para o Campinense. Mas foi boa a sua pergunta. É verdade, você falou banco de suplentes. Se falasse banco de reserva, eu dizia que o banco hoje é fechado, por isso que ele não veio. O banco hoje não abre. Na verdade, foi uma decisão da comissão técnica, né? A gente se trata de um grande jogador que eu já indiquei para várias equipes, inclusive fui eu responsável pela sua contratação, mas a gente tem que ter hierarquia, principalmente respeitando as decisões do treinador, né? Nós estávamos, como você acompanha o dia a dia do Campinense, quando não vai mal, o treinador tem que ter algumas alternativas. Nós estávamos, naquele momento, fazendo treinamentos, tentando ver qual era o melhor 11 para neutralizar esse ferrolho do adversário, né? E nós tínhamos tirado ele naquele momento, não começava na equipe 1. No segundo tempo, pela uma desavença aí, ele desobedeceu algumas coisas que a gente pediu, né? E eu não concordei, né? Principalmente quando a gente passou a dar o colete a ele no segundo tempo, no treino do time de cima, ele se recusou. Aí, então, o jogador ele não é pago para chegar aqui e ser titular. Eu sou bem pago em qualquer clube que eu estou, e a cobrança vem da diretoria. Então, eu tenho que cobrar meus atletas. E aqui não tem estrela. O Campinense, o que funciona é a parte coletiva, certo? Então, é um jogador que é muito bom jogador, mas ele é igual aos outros. O tratamento que eu dou a Luan, eu vou ter que dar a todos eles, para a gente não ter diferença e não ter que ter sempre o plantel unido. Mas está tudo tranquilo. Vamos avaliar, isso aí vai ficar a cargo da diretoria, né? A ausência do torcedor pede, se não tivesse ganho o jogo, pedia muito mais. O Nix entrou, fez um bom jogo, né? Bom jogador também, não está no melhor de sua forma, né? Foi uma surpresa até ele ter feito um bom jogo. Acontece que o jogo do Pombal, a gente não teve infiltração, aproximação de meia, uma chegada maior com esse 9 na área, o Jonathan está quebrando o galho, então a gente tem que trabalhar para a gente ver qual é o melhor 11 ao longo da semana. O Cleiton chegou hoje, resolve o problema da lateral direita. Aí você já deu informação primeiro de que... Onde é que você estava? Você deu informação primeiro de que eu saio do Campinense. Eu vou proibir você entrar lá, viu, senhor João da Paz? Porque o senhor já deu informação, nem eu tinha visto jogador, você dormiu com o atleta? Então, é um jogador que foi um pedido nosso, é o Cleiton, é o lateral direito que fez 34 partidas no ano passado na Série D do Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza que, como a gente só tinha um lateral, ele vai brigar na posição para fazer um bom campeonato aqui, eu só tenho certeza. Nixon estava bem na partida, pediu para sair ou foi a opção do treinador? Opção do treinador, porque Nixon é um atleta que ele chegou acima do peso, né? Ele vem paulatinamente ganhando essa perda de peso, né? É um profissional muito correto, por sinal, um grande jogador que já jogou Série A de brasileiro, por isso que eu trouxe a contratação, muitos não queriam. O problema é que ele estava fazendo uma função que teve
teve que fazer com muita intensidade. Nós precisávamos de um jogador com uma velocidade maior e foi por ali que saiu o gol. E a torcida do Campinense hoje, bom público, um amigão, ele já estava comentando ali quarta-feira é guerra. Pelo que você passou no Botafogo na passagem lá, expectativa já para esse jogo, passa para Não, eu jogo todos os jogos com São Paulo Cristal, com Botafogo, com 13, independente de resultado, eu jogo em busca de um resultado positivo. Eu fui campeão aqui, fui campeão no Botafogo, e é um jogo de clássico, espero que o torcedor lote o estádio para a gente ir em busca de um resultado positivo.